Oi, pessoal! Vamos aqui à parte 2 da aula de metabolização do etanol. Essa aula, então, foi preparada pela professora doutora Surama Freitas Zanini e com a ajuda também do monitor, né, Douglas, que sempre tem nos ajudado, tá bom? Então, vamos à segunda parte. Então, na aula passada, nós falamos sobre alguns efeitos metabólicos do álcool no organismo. Falamos da metabolização do álcool em acetaldeído e de acetaldeído em acetato, tá? E falamos também da questão da cirrose hepática, lembra? Então, hoje, nós vamos continuar vendo os efeitos metabólicos do álcool no organismo. Nós vamos falar um pouquinho de um dos efeitos mais importantes que o álcool provoca no nosso corpo. Então, a gente sempre, quando fala de álcool, a gente lembra de cirrose, lembra de doença do fígado, né? Mas nós nos esquecemos que a pessoa que ingere grandes quantidades de álcool, ela é uma pessoa imunossuprimida. O que é imunossupressão? Imunossupressão é quando nós não temos o nosso sistema imunológico funcionando de maneira correta, na defesa contra os patógenos do organismo, contra as bactérias, contra fungos. Então, a pessoa que não tem uma defesa do organismo que funciona corretamente. Então, essa imunossupressão, ela acontece devido à ação direta do álcool sobre os mecanismos de barreira do trato gastrointestinal. Então, os mecanismos de barreira são a coisa mais importante para que os patógenos não entrem no nosso corpo. Por exemplo, a gente tem a pele, que nos protege contra a entrada de patógenos, né, de bactérias, de vírus, de fungos. Então, no corpo nós temos a pele, né, que é uma barreira, e em muitas mucosas a gente tem substâncias que são protetoras também contra o ataque das bactérias e dos fungos, que são os micro-organismos, né? No olho, por exemplo, nós temos na lágrima uma substância chamada lisozima. Né? Ela protege os nossos olhos, porque é muito sensível ao nosso olho, né? Então, essa lisozima protege o nosso olho do ataque de micro-organismos. E no sistema gastrointestinal também existe uma barreira. E essa barreira também nos protege todo o nosso tubo de ser atacado por micro-organismos. Sendo assim, o abuso crônico do álcool leva a uma diminuição da secreção do ácido gástrico, o que contribui para o supercrescimento bacteriano numa região do sistema gastrointestinal chamado jejuno, tá? Acarretando assim a queda da defesa imunológica. Além disso, há uma diminuição no número e da função das células de defesa do sangue, como as células T. Isso explica um prognóstico pior, né? O pobre prognóstico observado em pacientes portadores de câncer de cabeça e pescoço que consomem habitualmente o álcool. Então, não respondem bem. É porque o sistema imune deles também não funciona bem. Então, a resposta ruim às doenças que o alcoólatra tem, ela é devido à diminuição desses glóbulos brancos no organismo. E vamos ver agora, então, os efeitos metabólicos no álcool sobre o sistema cardiovascular, tá? Então, em caráter agudo, né, o etanol diminui a contratilidade do miocárdio, que é o músculo do coração. E isso, com essa diminuição da contração do miocárdio, vai causar uma vasodilatação periférica e, consequentemente, a diminuição da pressão arterial e o aumento compensatório do débito cardíaco. Então, você vai sobrecarregar o seu coração, porque existe uma vasodilatação periférica. Então, o sangue, ele está passando num espaço maior agora. Então, para poder compensar isso, o coração vai trabalhar muito mais para poder fazer a circulação ser mantida. A pressão cai, então isso é muito ruim, porque vai fazer uma sobrecarga cardíaca. Mas quando o consumo aumenta, começa a predominar o efeito vasoconstrictor do álcool. Olha só que coisa contraditória, né? Tornando-se fator de risco para hipertensão. Então, muitas pessoas que têm hipertensão não devem fazer uso do álcool,
tá? Então, nós temos as duas situações, não sei se ficou claro, então. Em caráter agudo, no momento que a pessoa está lá agudamente consumindo álcool, existe a vasodilatação periférica. E isso diminui a pressão arterial e faz uma compensação, né, um aumento compensatório do débito cardíaco, tá? Esforçando um pouco mais o coração. E, ao mesmo tempo, quando esse consumo aumenta, começa a predominar esse efeito vasoconstrictor do álcool, que torna-se fator de risco para hipertensão arterial, tá? Então, gente, a pressão sanguínea, ela aumenta à medida que o coração compensa a redução inicial causada pelo álcool, né, que é de vasodilatador. Então, depois começa a haver um aumento da pressão. E o consumo crônico do etanol em altas doses gera deterioração dos músculos do coração, o que se manifesta com irregularidade dos batimentos e sinais de insuficiência cardíaca, conhecida como miocardiopatia alcoólica, tá? Tem até um nome para isso, tá bom? Então, quer dizer que o consumo do álcool, cronicamente, em pessoas que são etilistas mesmo, é muito, muito ruim para o coração. Bom, pessoal, então é válido ressaltar que os efeitos do álcool dependem da quantidade de álcool ingerida e acumulada pelo organismo, do peso corporal, da rapidez com que a concentração do etanol aumenta no plasma, então pessoas que bebem muito rapidamente ou em jejum, da presença de outras drogas e de doenças coexistentes, né? E da habituação, tá? Então são as coisas que vão interferir, são os fatores que vão interferir dos efeitos do álcool no organismo, que não é igual para todo mundo. Além disso, a gente tem que lembrar que existem os fatores genéticos da metabolização. Por exemplo, do álcool em acetaldeído e do acetaldeído em acetato, que é feito por enzimas, essa metabolização, que são altamente polimórficas no organismo. Então, gente, vamos dar uma olhadinha no efeito do álcool nos principais órgãos do corpo, né? No cérebro, sistema nervoso central, trato gástrico, no coração e no fígado. Então, no cérebro, o que faz o álcool? Ele causa danos na memória com esquecimento de fatos recentes, tá? E existe também dificuldade de aprendizagem e concentração. Então, imagine, por exemplo, no caso de um adolescente, né? Isso vai atrapalhar bastante o rendimento escolar dele. No sistema nervoso central, nós temos depressão, diminuição da libido e perda da função sexual. Então, muitas pessoas que são alcoolistas crônicos têm realmente perda da função sexual. No trato gástrico, desde a boca, tá? Podem existir a presença de tumores malignos. Então, nós sabemos que pessoas que bebem bebida alcoólica têm muito mais risco de apresentar câncer de cabeça e pescoço do que pessoas que não são etilistas. Em relação ao coração, pode ocorrer lesão no miocárdio, que é o músculo cardíaco, gerando alterações no ritmo dos batimentos cardíacos, com possibilidade de arritmia grave e até parada cardíaca, além de elevar a pressão arterial. No fígado, ocorre morte celular do órgão, causando lesão para a evolução em tumor maligno. Muitas pessoas acabam tendo tumor maligno causado por alterações que foram feitas principalmente pelo acetaldeído, que é o metabólito direto do álcool, tá? Que é um produto cancerígeno. E vamos dar uma olhadinha então dos efeitos do álcool etílico associado à dose de bebida ingerida. Então, esse quadro aqui nos traz bem a relação entre dose em miligramas por ml de sangue e os efeitos do álcool. Então, quando você tem ingestão de 40 miligramas, né, e quando você tem ingestão, na verdade, e tem essa dosagem no sangue, então é 40 miligramas por ml de sangue, você já tem início de embriaguez. Quando você tem 150 miligramas por 100 ml de sangue, você já tem uma intoxicação grave. Quando você tem 300 miligramas por 100 ml de sangue, você já tem coma alcoólico, e 500
miligramas por 100 ml de sangue, você tem morte por insuficiência respiratória, tá? Então, essa é a relação entre dose e efeito no organismo. E vamos dar uma olhadinha, então, no quanto que é a equivalência disso, tá? Porque a gente fica falando de miligramas, de grama por ml. Então, a gente às vezes tem uma dificuldade de entender quanto que isso significa em relação à quantidade de bebida ingerida. Por exemplo, o que equivale aqui? Um copo de cerveja, um cálice pequeno de vinho, uma dose de uísque, que é pequenininha, ou outro que seja destilada. Por exemplo, uísque, vodka, ou outro pinga, né, que são os destilados. E o que você tem aqui? O início do comprometimento de funções mentais com prejuízo da percepção, distância e velocidade. Isso é muito importante, por exemplo, na hora de estar dirigindo, né? O indivíduo perde realmente essa noção de distância e velocidade. Então, ele não realmente, um copo de cerveja, ele já não deve mais estar dirigindo, né? 2 copos de cerveja ou um cálice grande de vinho ou 2 doses de bebidas destiladas, tá? Você vai ter um grau de vigilância menor, assim como o teu campo visual também fica menor. O controle cerebral, ele relaxa. Então, existindo, então, dando aquela sensação de calma e satisfação. Então, imagine uma pessoa dessa dirigindo. Como é que ele vai poder ter controle sobre o automóvel, sobre, ao mesmo tempo, do breque, do acelerador, da marcha do carro, de um semáforo que fechou, que abriu. Então, é impossível, né? 3 ou 4 copos de cerveja, 3 copos de vinho ou 3 doses de uísque. Os reflexos são todos retardados. Então, a pessoa viu o perigo, aí demorou lá para ir para o cérebro, aí ele tem o reflexo retardado, demora para brecar. Dificuldade de adaptação da visão, as diferenças de luminosidade, superestimação das possibilidades e minimização dos riscos e tendência à agressividade. Então, ele vai sentar o pé no acelerador, né? Então, realmente é um risco, principalmente para o trânsito. E continuando aqui, grande quantidade de bebida alcoólica. Você vai ter dificuldade de controlar automóveis, incapacidade de concentração e falha de coordenação neuromuscular. Ainda em grande quantidade de bebida alcoólica, né? Aumentou aqui. Embriaguez, torpor alcoólico, visão dupla. Ainda aumentando a dose aqui. Embriaguez profunda e nessa dose, né, de 5 gramas por litro, você tem o coma alcoólico. Tá? Bem interessante essa tabela, porque dá para a gente perceber realmente por que é ruim beber e dirigir, ou trabalhar com máquinas, né, trabalhos de grande precisão e que tragam risco. Vamos dar uma olhadinha então agora sobre a interação de medicamentos e álcool. Então, muita gente já ouviu falar que quando está tomando remédios, a gente não deve ingerir bebida alcoólica. Mas vamos dar uma olhadinha como que isso acontece. Então, na presença do etanol, o metabolismo de muitas drogas estão com seu metabolismo diminuído, podendo ter seus efeitos exacerbados. Uma interação muito relevante é a potencialização do efeito depressor do sistema nervoso central do álcool para quem usa ansiolíticos, né, que são remédios para ansiedade, hipnóticos, sedativos, são remédios para dormir, por exemplo, né, são muito ruins. Então, a depressão resultante dessa interação é bem maior do que a simples soma dos efeitos, podendo causar uma grave ameaça à vida. Por isso que quem faz uso desse tipo de medicamento não pode beber de jeito nenhum. Não deve beber nunca, tá? Nessas circunstâncias, a morte ela pode acontecer por falência cardiovascular, depressão respiratória ou grave hipotermia, tá? Hipotermia é a diminuição da temperatura. Então, isso acontece devido ao efeito hipoglicemiante do álcool, tá? Então, ele pode aumentar o risco de hipoglicemia grave em pacientes diabéticos que fazem uso, por exemplo, de medicamentos para controle de diabetes. Então, é bastante grave. Então, a gente tem que sempre ficar atento a esse tipo de situação. Então, pessoal, os consumidores
crônicos de bebida alcoólica, eles devem observar bem essas questões que a gente está comentando aqui. Uma coisa importante é que as pessoas que consomem bebida alcoólica, elas desenvolvem tolerância ao etanol e a outros fármacos, né? O que nós chamamos de tolerância cruzada. Assim, os alcoólatras, quando estão sóbrios, necessitam de doses maiores do que as pessoas que não usam o álcool para evidenciar os efeitos farmacológicos, por exemplo, de anticoagulantes, anticonvulsivantes, antidiabéticos, antimicrobianos e outros fármacos. Olha que horror! Quer dizer, nenhum remédio funciona direito, né, com eles. Principalmente fármacos que são biotransformados pelo sistema oxidase de função mista que acontece no fígado. Tendo em vista a tolerância, persiste por vários dias ou semanas após a interrupção do consumo abusivo do álcool, esses fármacos devem ser prescritos e doses maiores para pacientes em fase de recuperação do alcoolismo. Olha só que difícil. Então, medicamentos e produtos que têm efeitos hepatotóxicos, como por exemplo paracetamol, isoniazida, têm sua hepatotoxicidade aumentada pelo efeito aditivo do álcool. Imagina, isso é praticamente uma coisa desconhecida das pessoas. A gente acha que o consumo do álcool, o dano dele, se restringe ao fato da pessoa consumir álcool e pronto. Mas existem essas interações na metabolização, essas interações que acontecem no fígado, que são extremamente adversas ao corpo, muito, muito perigosas mesmo.